Eu vou fazer uma pergunta perigosa, mas muito sincera para vocês, e eu queria que vocês me respondessem. Você caracteriza a política brasileira, ou melhor, o Estado brasileiro como um narco-estado? Você caracteriza que a política brasileira hoje, ela é uma verdadeira máfia, a nível daquelas máfias de filme de gangster americano. Lembra de casos como o do Celso Daniel, prefeito de Santo André, morto em 2002, caso Herzog. Enfim, são muitos casos que são emblemáticos e que deixaram uma marca na política brasileira. Hoje a gente vai trazer mais um caso que acabou de acontecer agora. Mais um prefeito morto a tiros, candidato a prefeito agora de Tremembé, morto a tiros dentro da sua casa. Seria uma queima de arquivo? Será mais um caso como o do Celso Daniel que nunca vai chegar ao fim? Enfim, a gente vai comentar sobre isso aqui com vocês, tá bom? Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse aqui é o presidente do PRTB, de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele é pré-candidato à prefeitura e foi assassinado. Essa matéria é do Band Jornalismo. O presidente do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, de Tremembé, é o Cid Migoto, foi assassinado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga as causas do crime. Até o momento, ninguém foi preso, também não há demais detalhes de ocorrência. Segundo algumas matérias que eu pesquisei, tem 2 ou 3 matérias falando sobre o tema. Essa da Band aqui foi pouco precisa, mas ele estava em casa, foi encontrado com marcas de tiro. Alguém invadiu a casa dele, ele sozinho, e disparou com arma de fogo e tirou a vida do Cid Migoto. E ele já tinha lançado a sua pré-candidatura a Tremembé. E ele que também é comerciante na região, a pesquisa, a linha de investigação da polícia é no sentido de que pode ter alguma relação eleitoral, sim. Só que isso aí remonta ações que ficaram em aberto, como lembra do caso PC Farias também, lembra do caso Celso Daniel, ou seja, a gente pode caracterizar hoje a política brasileira como uma verdadeira máfia, coisa de gangster? Eu temo que sim. Infelizmente, a política brasileira entrou há anos, né? Tá há anos, sempre teve como uma verdadeira máfia. E aí, essa máfia vai evoluindo e máfia está sempre ligada a facções, a instituições criminosas como o Comando Vermelho, o PCC. E olha só essa bomba que o Estadão liberou hoje para a gente. Quem fez a publicação foi o Alê Freitas, deputado, sem comentários. Já dá para falar que o Brasil é um narco-estado? E eu acredito que sim. A Polícia Federal descobriu um elo financeiro do PCC e do Comando Vermelho absolutamente dentro da Procuradoria-Geral da República. O Wagner Vinícius de Oliveira Miranda, analista processual da Procuradoria-Geral da República, apontado como integrante do núcleo financeiro da quadrilha, que portava um arsenal bélico europeu, ou seja, ele estava vendendo armas de dentro da PGR, via Paraguai, tinha livre acesso a sistemas e dados internos, podendo eventualmente acessar informações sensíveis. A PGR diz que tomou todas as medidas cabíveis na esfera criminal e administrativa. Você tem noção que tem servidores públicos dentro da PGR que têm acesso a informações, precisas. Tem servidor público dentro da Polícia Federal que conta para os traficantes, que conta para as facções, tal hora, tal momento, a inteligência vai estar articulada para te pegar aí. Ou seja, eu discordo em muitas coisas do G. Dias, mas o G. Dias falou uma que eu concordo, que o Comando Vermelho, que o PCC, está anos à frente da ABIN. Ou melhor, a gente poderia até fazer um trocadilho, está à frente da ABIN, né? E isso é muito perigoso hoje. Quem garante que não tem servidores infiltrados em todos os cantos? Lembra dessa matéria aqui, que foi
bem no começo do ano, que eu tratei com vocês, o PCC prepara candidatos para ingresso em concursos públicos. De acordo com a denúncia, o PCC investe em candidatos ligados à facção para concursos públicos do Poder Judiciário. Juízes, promotores, membros do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal. É só você investir num cara que o cara vai passar no concurso. Então, pensa comigo. Um membro do PCC pega um desses jovens aí e fala, olha, eu vou bancar tudo. Você tem perfil. Vou bancar tudo. E você vai entrar dentro aí como um juiz. Você vai estudar para ser juiz. Eu vou bancar o curso de direito. Vou pagar tudo para você. E aí você estuda, banca. E aí no dia do edital, que vai sair o edital, os caras que fazem o edital, o PCC bate na porta de quem está elaborando a prova e fala, ó, o que vai cair na prova? Tem um menino meu que vai fazer a prova. O que vai cair? Ah, isso. Se você mudar o contexto da prova, eu mato você e sua família. Então, os caras não só estudam, não só entram dentro do judiciário, dentro da Procuradoria-Geral da República, dentro de vários órgãos, como eles entram com facilidade. Então já dá para chamar o Brasil de narco-estado? Eu acredito que sim. E aí, o engraçado é que o Flávio Dino fala que o problema de armas, tudo isso, é dos CACs, né? Dentro da própria PGR tem um sistema de contrabando de armas. E aí? O que dizer sobre tudo isso? É o Brasil. É o Brasil. Vamos lá, vamos falar sobre economia um pouquinho? Qual que é a sua percepção? Eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa e eu precisava muito do seu apoio aqui, tá? Ó, eu fiz a publicação há exatos 27 minutos. Amanhã a gente vai trazer o resultado final, mas já tem 5.000 votos a 27 minutos. Na sua opinião, a economia durante o governo Lula, nesse último ano, melhorou? 2% desses 5.000 acha que a economia melhorou. Piorou? 96% das pessoas acham que a economia piorou e está na mesma. 1% acha que a economia está na mesma. Você entra aqui no nosso canal, pesquisa no YouTube, Dr. Sandro Gonçalves, vai na aba Comunidade e vai aparecer todas as enquetes aqui para você fazer a votação. Coloca o seu ponto de vista aqui, deixa o seu comentário que eu vou voltar amanhã com o resultado final dessa enquete. A última enquete que nós fizemos deu quase 100.000 votos, tá? Quase 100.000 votos. Então, acho que mostra muito a vontade do povo brasileiro. Vamos falar de outro ponto aqui. E aqui, o que mais vai chamar a atenção aqui é um certo comentário de uma certa pessoa. Aconteceu algo bizarro. O governo Lula ontem aprovou um projeto de lei, né, chamada Lei Júlio Lancelotti, Padre Júlio Lancelotti, e vai liberar R$1 bilhão. 1 bilhão. É muita grana para investir nos moradores de rua. Lula anuncia investimento de 1 bilhão em plano para população em situação de rua. O nome do projeto é Ruas Visíveis e R$1 bilhão para que o Padre Júlio Lancelotti possa investir ali nas ONGs, no suporte aos moradores de rua. Vai resumir? Vai resolver? Não, não vai. E aí, olha só o discurso do Padre Júlio Lancelotti, que contou com a presença do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, lotado da militância esquerdista, e aclamou o Alexandre de Moraes, gritando Xandão, sem anistia, ou seja, mantenha preso aí os bolsonaristas. E foi nesse evento que o Padre Júlio Lancelotti falou o seguinte. E aí, membros da igreja começaram a criticar, né? Fiéis começaram a criticar as falas do padre. Dá uma olhada. Nós conseguimos voltar ao Palácio do Planalto. Nós lutamos muito para te eleger presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio.
E o povo da rua, estando nesse palácio, não vai ter nenhum arranhão no patrimônio público, porque nós vamos conservar aquilo que é nosso e é do povo da rua também. O senhor é o nosso presidente, que olha para nós, que nos defende. E o povo da rua, quando olha para o senhor presidente, diz: esse é o nosso presidente. Ele pensa em nós, nos ama e nos defende. Exatamente, pessoal. E aí quem fez essa publicação foi o Mário Frias, escreveu 100 comentários, e a Michelle Bolsonaro veio aqui e deu um comentário aqui, né? Falou, tadinho do padre, né? Só que assim, uma fala do padre revela muito, somando a outra fala do Lula, revela muito a verdade do que o padre falou. O Lula é o presidente daqueles que estão nas ruas e vai fazer com tudo que eles não saiam para que eles não deixem de votar no PT. O Lula, numa fala dele, deixou bem claro. Olha só, quem ganha mais de 2 salários mínimos aí não quer votar no PT. O metalúrgico, que já está ganhando mais de 5 mil reais, talvez ele elevou em 1/1000 o seu grau de instrução e não quer votar mais no PT. Pois é, o PT quer seu voto. O PT não quer que você deixe de ser um eleitor do PT. Da mesma forma, investir 1 bilhão aqui sem uma campanha de tirar os moradores das ruas, não dá. Ontem mesmo saiu uma pesquisa que cresceu em 10 anos 1000%, não é 1, não é 2, é 1000% o número de moradores de rua. E olha só a publicação aqui do Povo Online que teceu sua crítica, né? Lula lança o programa para moradores de rua ao lado do padre Júlio Lancelotti. E aí a preocupação, acho que tá no saco, né? Tá no saco aí do velhinho de barba, não é o Papai Noel. Ó, o velhinho de barba com barba branca, com saco nas costas aí, não é o Papai Noel. Esse saco, né, nas costas é do plano Ruas Visíveis com 982 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais. Você sabe o que vai acontecer com esse dinheiro? Vai para as ONGs. Vai para as ONGs. Ontem eu noticiei aqui para vocês uma matéria da Folha de São Paulo, onde a Folha de São Paulo chamou o Flávio Dino de debochado e disse que o Lula quer mudar a aposta colocando o Lewandowski no lugar do Flávio Dino, para trazer uma postura menos debochada. O Flávio Dino, que é o rei do Twitter, né? Fica postando nas redes sociais, debochado, ironiza tudo e a todos, e amanhã é o grande dia para saber se ele vai ou não para o STF. A aposta do Lula foi alta. E aí o Lewandowski fez exigências que o Lula não gostou, e o Lula acaba de entrar numa sinuca de bico. Matéria do jornal O Antagonista, as condições de Lewandowski para assumir o Ministério da Justiça. Lewandowski deseja ter autonomia plena para montar sua equipe. Isso significa que ele estaria disposto a alijar integrantes do PSB da pasta. A exigência do Lewandowski foi: eu vou entrar, mas não sozinho. Eu vou trazer toda uma equipe que eu quero. E aí, os do PSB, do Alckmin que estão aí, vão ter que sair. Aos poucos o Lula vem, sabe, jogando o Alckmin para escanteio, e o Alckmin é o Alckmin. Ninguém nem lembra muito que o Alckmin existe, para te falar a verdade, durante esse governo Lula. Apesar dele ter ficado, e olha só, assusta, tá? Mais de 2 meses como presidente. O cara foi presidente mais de 2 meses nesse ano inteiro. E a gente mal lembra que o Alckmin existe. É o Alckmin, né? Mas enfim, o Lewandowski falou, ó, para mim entrar, uma turminha do Alckmin vai ter que sair. E aí, ou o Lula agrada o Lewandowski, agradando também o STF, ou o Lula resolve mudar de opinião e agrada o Alckmin. Na sua opinião, quem que o Lula está afim de manter aí do seu lado? O Alckmin ou o STF? Respondeu, né? STF, é lógico. E aí, eu quero ver os comentários. Como é que o povo tá achando disso? Eu não li comentário, tá? Quando eu ponho os comentários aqui, eu sou pego de surpresa. Então, eu não sei quais são os comentários. O Vieira Marcel. Impressionante. Nosso país.
Esse senhor, até pouco tempo, era ministro do STF. Brincadeira. O De Ignácio escreveu: isso não é normal. Ele era juiz do Supremo, indicado por Lula e beneficiou o PT em diversos momentos. O coronel Adailton: o PT aparelhando a justiça e a segurança pública. O Fábio Almeida: eu salvo o meu patrão e ganho um ministério. Tá tudo dominado, mas eles não têm um mínimo de vergonha. Será? E o Pedro: lá vem M, né? Então, esse é o sentimento dos brasileiros. E lembrando, isso aqui não é um jornal de direita, não, tá? É um jornal mais independente, não é um jornal bolsonarista, nem nada desse sentido. Vamos falar do Caiado? Eu teci muitas críticas aqui à reforma tributária. Eu sou advogado tributarista, é a minha área de atuação, vocês sabem disso. E a reforma tributária não é boa, mas literalmente ela não é boa, vai colocar um imposto muito alto. Trouxe pontos positivos como a simplificação. A simplificação é importante, né? Trouxe o IVA, né? O IVA, que vai simplificar um pouco, facilitar um pouco, mas uma reforma tributária que não baixa impostos não faz sentido. Então, é uma péssima reforma tributária, e aí ela tem pontos também, como a tal do comitê gestor lá, que vai tirar a autonomia dos estados, está lijando cada vez mais os estados. O Ronaldo Caiado, numa matéria do Poder 360 e republicada aqui pela Janaína Pascoal, diz que não vai deixar por isso mesmo. Mas não vai ter resultado nenhum. Caiado diz que vai à justiça contra a tributária, viola a Constituição. Segundo o governador de Goiás, a criação de um comitê gestor para gerenciar a distribuição dos recursos é contra a divisão dos poderes. Totalmente. Totalmente. O Caiado está certo. Se a Constituição no Brasil fosse respeitada, sem sombra de dúvidas, essa reforma tributária cairia. Não dá. Tá? O comitê gestor, ele viola o princípio do pacto federativo. Só que aí quem vai decidir é quem? O STF. O STF está alinhado com quem? O STF quer redução de impostos? Não. O STF quer mais dinheiro, eles precisam viajar agora de voos particulares, bancados por nós. Vocês entendem o quanto tudo isso é muito grave? Vamos lá. Ainda falando sobre o Caiado, uma matéria do Correio Brasiliense. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, sinaliza desejo de concorrer à presidência pelo União Brasil. E aí, eu concordo muito com a fala dele. Ele falou: olha, é o terceiro maior partido do Brasil, que é a União Brasil. Como que pode não ter um candidato a presidente? Então, concordo. Acho que ele tem que entrar mesmo, até porque a definição vai se dar no segundo turno de presidência. Eu duvido muito que a gente entre num momento em que não tenha segundo turno. E havendo aí a mudança nesse segundo turno, o Caiado vai ver quem ele vai concorrer, quem ele vai apoiar, né? Acho que no primeiro turno é justo, mas eu tenho uma visão que, se é para fazer um projeto sério, deveria fazer exatamente igual a esquerda fez, uma coalizão. Juntar todos os governadores Sul, Sudeste, Centro-Oeste, focados em um único nome e, preferencialmente, apoiado por Bolsonaro também. Esse nome seria um nome capaz de derrubar Lula nas eleições. O Kassab, ele deu o ponto de vista que Lula só perderia se fizer besteira demais. Lula já ganhou as eleições. E aí, enfim, vamos ver como que vai continuar para 2026, né? O negócio é bem intenso e complicado. Última matéria que eu quero tratar com vocês aqui, falando em besteira, né? Matéria da revista Veja, que eu trago para vocês aqui. O ex-presidente do PT, condenado no escândalo do Mensalão, o Genuíno, tenta voltar à ribalta. Pois é, mas tinha gente que estava com saudade disso. Com nova ascensão de Lula e do PT, José Genuíno, a exemplo dos antigos companheiros, decidiu deixar o ostracismo e tentar um novo recomeço. Aos 77 anos, ele conversa com o presidente,
voltou a participar das atividades partidárias e, bem ao seu estilo, falar sobre tudo. Ele foi uma das estrelas escaladas para palestrar na Conferência Eleitoral do PT, um encontro que reúne militantes políticos e pré-candidatos às eleições. Pois é, pode ser que venha como um nome aí a candidato, né? Foi condenado no escândalo do Mensalão. E aí, é o nível político que o Brasil tem hoje, o nível político que as pessoas mesmo escolheram, né? Que as pessoas trouxeram. E aí, para você responder lá a nossa enquete, vamos falar de economia, né? Lembra que tá lá. O Paulo Martins fez essa publicação citando uma matéria do Estadão. Haddad diz que pode tomar novas medidas para ampliar a arrecadação. O projeto do Haddad é pegar ali mais 47 bilhões do seu bolso. E aí, já sabem, né? Vai ter que pagar mais. E aí, o Vande escreveu o seguinte: o povo merece o governo que tem. O Recomeçar 2022 escreveu: virou uma extorsão, vão sugar até a alma do cidadão de bem. E aí, este é o ponto interessante que nós precisamos discutir. Para quem leu o Capital de Marx, um dos pontos, um dos projetos que o Marx tem é o fim da propriedade privada pela alta carga tributária. Ou seja, taca imposto, destrói tudo, assim se deixa todo mundo na miséria. E, sabe, desestimula completamente a possibilidade da propriedade privada. É o Brasil colocando seu plano em ação, né? Fazer o quê? Obrigado, pessoal. A gente volta em mais um editorial com vocês às 9 horas da noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até lá.